Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos chegando, que hoje nós vamos quebrar tudo nessa aula. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz, na aula de hoje vai ser sobre sistema endócrino. Deixa eu tirar esse efeito aqui da minha cara. Hoje a aula vai ser fantástica. Vamos chegando. A gente vai começar em 1 minuto. E hoje eu quero fazer diferente com vocês. Hoje nós vamos interagir. Toda vez eu fico sem olhar para vocês nos comentários, isso está me incomodando. Então eu montei uma aula hoje onde nós vamos dialogar. Eu vou querer saber coisas do dia a dia que aconteceram com você, que vai fazer você mesmo aprender o sistema endócrino. Então, a aula de hoje ela vai ser muito prática. A realidade é essa. Vai ser muito prática. Então, em 1 minuto, nós vamos começar. 1 minutinho a gente começa. Só chegar as pessoas que estão sendo avisadas ainda. Muito obrigado a todos presentes aqui. Vamos lá. 1 minutinho a gente começa. E amanhã talvez a live seja no YouTube, viu? Amanhã eu vou fazer de tudo para que a live aconteça direto no YouTube. Beleza? Ah, Luciana! Então vamos chegando. Já a gente começa em 1 minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera pra gente começar. Pegue papel. Peguem papel e caneta, por favor, para anotar as coisas da live de hoje, beleza? Só 1 minutinho a gente começa. Vamos lá. Quem chegou já deixa o coraçãozinho aí, deixa o coraçãozinho para eu saber que vocês estão me escutando bem. Hoje vai ser uma baita aula, vai ser muito boa. Vamos lá. Vou virar aqui. Deixa eu só virar aqui. Vamos lá. Só achar um ângulo aqui, viu, galera? Rapidinho. Beleza. Já a gente vai pra ali. Boa noite. Por favor, tô olhando vocês aqui no computador e eu quero ver se vocês vão se comportar, viu? Então, não conversem coisas fora do contexto, para evitar que os comentários fiquem poluídos, beleza? Então, evitem. Boa noite, não evitem isso. Na aula de hoje eu vou deixar os comentários ativados porque eu tô vendo ali, certo? Pra gente interagir. E aí eu quero que vocês comentem só aquilo que eu pergunto, ou coisas indispensáveis, tranquilo? Mas não comentem coisas fora do contexto, tranquilo? Então, dessa vez eu vou deixar o comentário desligado e eu vou assistindo aqui do computador, beleza? Então vamos começar? Sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Edson Júnior, eu sou fisioterapeuta, para quem não me conhece, eu sou professor de anatomia humana e durante as minhas aulas aqui no Instagram, eu venho facilitando o máximo possível a anatomia humana. Eu deixo ela mais redonda possível para você só chegar e aprender, beleza? Então, sejam muito bem-vindos para vocês que não me conhecem, vocês vão ter uma experiência muito boa, porque eu só dou aula daquilo que eu estudo. Então tudo que eu falo para vocês é resultado da minha experiência pessoal com o contato com a anatomia. Não é coisa que fulano disse, não é coisa que... Não, é de acordo com as minhas literaturas aqui, é o que eu leio, é o que eu vivo, entende? Então nada aqui é achismo, certo? Aqui a gente trabalha pegando as literaturas corretas e transformando elas da melhor maneira possível para o seu aprendizado, tranquilo? E eu amo isso. Então quem vai chegando aí, quem está ansioso, já deixa a hashtag anatomia, a base de tudo, e nós vamos começar
a nossa aula hoje, que é sobre o sistema endócrino. Eu vou mostrar para vocês hoje, nessa apresentação que não vai durar muito tempo, a técnica perfeita para você aprender os hormônios no corpo humano. Não dá para falar de todos, mas isso aqui já vai ser meio caminho andado para que você desenrole sozinhos o sistema endócrino, que muita gente tem dificuldade, certo, em saber como funciona essa dinâmica, e eu estou aqui simplificando para você hoje, beleza? Caiu um cisco no meu olho. Vamos lá. Como sempre, eu gosto de começar a minha aula beleza, vamos lá. Galera, eu sempre gosto de começar as aulas falando o seguinte. Eu sempre gosto de pegar e associar a estrutura do corpo humano a alguma coisa. E eu estava observando para falar sobre o sistema endócrino, e aí eu vi que tem uma estrutura muito importante chamada hipófise, que ela também é chamada de glândula mestra. E eu falei, poxa, com que ela se parece? Aí eu fui perceber e estava estudando essa glândula, que eu acho que vocês já sabem qual é essa glândula, e eu percebi que ela não trabalha sozinha. Ela precisa de uma ordem superior para começar a trabalhar. Eu fiquei pensando, Aí eu fui estudar de onde vinha a ordem superior do que fazia de fato a hipófise funcionar. Eu fiquei matutando, então quem controla de fato as funções da hipófise é o hipotálamo. Então a gente tem essa glândulazinha aqui, que é a hipófise, e acima dela nós temos o hipotálamo. E esse hipotálamo, ele é tipo um regulador, sabe? A função dele, desse hipotálamo, é perceber tudo o que está acontecendo à nossa volta e, a partir dele, mandar um estímulo para a hipófise e a hipófise coordenar o corpo humano. E eu fiquei pensando, peraí, então eles trabalham como um casal. A hipófise e o hipotálamo, eles trabalham como um casal, juntinhos, depende do outro. E, enfim, eles se comunicam. E eu fiquei pensando, se de fato, o hipotálamo, ele manda a percepção que ele está recebendo para a hipófise liberar os hormônios, então, de fato, ele é o casamento perfeito. E eu fiquei pensando, então vamos supor que eu vou pegar um tipo de casal entre homem e mulher. A mulher, a maioria das vezes, ela percebe, mas o que vocês acham? Quem é mais atencioso com os detalhes? O homem ou a mulher? Me contem aí nos comentários. Quem é mais atencioso, o homem ou a mulher? Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal. A minha noiva, Aparecida, é muito mais atenciosa. Ela vai pro salão e fala bem assim, volta, né, e fala, amor, o que é que tem diferente? Aí eu, caramba, aí tipo, pegadinha, não tinha nada, era um brinco diferente. Quer dizer, ela queria que eu percebesse o brinco diferente, enfim. Mas a mulher ela tende a ser mais atenciosa que o homem. Entende? Então assim, o hipotálamo, ele é meio que, ele percebe e ele regula as funções do corpo humano. As funções metabólicas, certo? Então, ele percebe o que está acontecendo no seu corpo. Então, quando tem sede, fome, calor, frio, tudo isso o hipotálamo percebe. E o hipotálamo ele começa a regular as atividades do seu corpo através dessa percepção. E se for preciso, ele vai dar um comando para a hipófise liberar hormônios para outras glândulas, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o hipotálamo em si, ele dá uma ordem e a hipófise vai lá e obedece. A função é basicamente essa. Ele percebe. Então, na relação, a mulher é o hipotálamo e o homem é a hipófise, porque todas as vezes eu faço assim, eu falo, amor, paga uma conta pra mim, amor, faz isso, e eu vou lá e faço. É tipo isso, sabe? Então, um percebe e avisa, o outro vai lá e desempenha uma função, certo?
Então, para quem assistiu a aula ontem, sabe que o hipotálamo, ele faz parte do sistema nervoso central. Ele fica localizado no diencéfalo. Cadê meu cérebro aqui? Cadê meu cérebro? Aqui. Tá aqui. E aí, ó, nós temos aqui essa região do diencéfalo, certo? E nós temos na pecinha aqui, nós vamos ter o hipotálamo aqui, ó. Nós temos o tálamo e o hipotálamo. Aqui, ó. Tálamo e hipotálamo. É uma região do sistema nervoso central. Quem assistiu ontem vai saber, tá bem? E aí, ele faz parte do sistema nervoso central. Hipotálamo, sistema nervoso. Hipófise, ela já é uma glândula do sistema endócrino. E ela é considerada a glândula mais importante do sistema endócrino, beleza? E isso é muito interessante. Só para você ter noção do tamanho da importância... Eita, gota! Derrubei o esqueleto, ó. Enfim, só para você ter a noção da importância da hipófise, ela é do tamanho... Deixa eu pegar esse post-it aqui. Ela é desse tamanho aqui, ó. Ela é do tamanho de um grão de ervilha, um grão de feijão. Ela é bem pequenininha. Ela é desse tamanhozinho assim, ó. E aí, ela fica localizada dentro de uma estrutura chamada célula turca, que é uma estrutura do osso esfenoide, que é essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Chamada célula turca. E aí ela fica localizada aqui dentro, ó. Ela fica protegida. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver que ela fica bem acoplada, ó. Fica desse jeito. Então, ela é tão importante que ela tem um lugarzinho reservado para ela dentro do crânio, dentro da célula turca. Beleza? Então ela é muito importante. E aí, gente, essa glândula, ela é a glândula mestra. Ela também pode ser chamada de glândula pituitária ou glândula mestra. Pode ser um desses três nomes diferentes, beleza? E uma coisa que é muito importante que vocês saibam é que ela tem duas partes. Ela se divide em uma parte anterior, que é essa azulzinha, e uma posterior, que é essa vermelha. Então, a hipófise ela tem dois pedaços. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar nessa aula o modo ninja. A gente vai cortar. A gente cortou. A maior parte da hipófise, ela é a adenohipófise. E a parte menor se chama neurohipófise. Então, nós temos aqui a azulzinho, que é maior, a adenohipófise, e a vermelha, a neurohipófise, certo? Então, são duas partes. Na parte azulzinha aqui, ó, que é a adenohipófise, ela vai liberar hormônios. Ela vai, de fato, é ali que é produzido e é liberado hormônios, certo? São, de fato, seis hormônios, que são esses aqui, são produzidos na adenohipófise, nessa partezinha aqui. A neurohipófise vai secretar, vai, no caso, armazenar e liberar na corrente sanguínea, porque ela não produz, a neuro, essa aqui, não produz hormônios, certo? E aí a gente tem outra folhinha aqui, ó, que ela vai liberar na corrente sanguínea dois hormônios. E de fato, nós vamos ter glândulas independentes que não dependem da hipófise para funcionar. Então vamos lá. Vocês precisam, antes de saber tudo isso aqui, você precisa saber de fato o que é uma glândula endócrina. O que é um hormônio de fato, né? Uma glândula endócrina é o seguinte: é uma glândula que libera um hormônio e esse hormônio ele vai desempenhar uma função, ou ele vai desempenhar uma função no corpo humano, ou ele vai ativar outra glândula para que ela ative outro hormônio e tenha função. Vamos facilitar isso aí. O hormônio ele é uma substância que é liberada das glândulas, e aí ele é específico, ele tem atuação específica em outro lugar, em um órgão-alvo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui esse hormônio, TSH. Esse hormônio ele é liberado aqui na adenopófise. Ele é liberado, mas ele vai ativar, ele só vai se encaixar com a tireoide, porque é bem engraçado. Os hormônios eles funcionam como se fosse
Vixe Maria, já estão... É só eu virar aqui que o pessoal já briga. Meu Deus. Vamos cá, peraí. Vamos lá. Vou fazer o seguinte com vocês. Pra não gerar tumultos. Eu quero que vocês escrevam isso aqui. Escrevam isso aqui. Bora lá. Pra facilitar vocês, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam isso aqui. Escrevam, galerinha, escreva isso aqui. Escreve isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vou continuar aqui. Vai lá, vou continuar aqui. Realmente é melhor desativar. Vou desativar e quando tiver que falar eu vou lá e... Pronto. Fechou, fechou. Pessoal não sabe respeitar as regras direito, então vai ficar desativado e quando tiver que falar a gente vai lá, beleza? Então vamos lá. Deixa eu recomeçar meu raciocínio aqui, né? Porque acabou sendo tirado os comentários agora, não vai dar pra eu fazer a dinâmica que eu queria com vocês. Então bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beber minha aguinha e vamos recomeçar. Pronto. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A diferença de uma glândula endócrina e uma glândula exócrina. Esse é o primeiro ponto. Vocês já sabem o que é hipófise, já sabem o que é hipotálamo, já sabem a função dos dois de fato, mas eu quero que vocês venham para o princípio da coisa. Eu quero que vocês saibam a diferença de uma glândula endócrina e de uma glândula exócrina. É isso que eu quero. A glândula endócrina é uma glândula do corpo humano que ela vai secretar, ela vai liberar hormônios na corrente sanguínea. Então a glândula endócrina, ela libera um hormônio dentro da corrente sanguínea e cada hormônio, vamos supor, nós temos aqui esses 6. Cada hormônio desse tem um órgão-alvo de atuação. Ele só vai atuar quando ele encontrar, de fato, quando ele encontrar o parceirinho dele. É como se fosse assim, ó. Fiz até um exemplo bem massa aqui pra vocês. Vamos pensar que isso aqui se completa, tá bem? Isso aqui, vamos supor que é a tireoide. Esse aqui é a tireoide. A adenipófise, por exemplo, vai liberar um hormônio aqui, plou, o TSH. O TSH é isso aqui. Ele vai se juntar somente com a tireoide. Ele só encaixa com a tireoide. Só encaixa com ela. É uma ligação de chave fechadura. Por exemplo, se ele chegar aqui, ó, nas gônadas, ele não vai conseguir encaixar. Ele só encaixa com a tireoide. Então, o hormônio, ele tem um órgão-alvo onde ele vai atuar. Esse é o primeiro princípio. Porque senão, quando liberasse o hormônio no corpo humano, ele ia atuar em todas as células do corpo. E não é isso que acontece. Os hormônios, eles atuam em lugares específicos ou tem uns que são generalizados, eles vão atuar em todas as células. Mas existem outros que existem em locais determinados para eles se encaixarem e ter a sua atuação. Quando o hormônio atua, pode durar dias, horas, minutos, meses, enfim, semanas, dependendo do hormônio. Então o hormônio, ele só vai ser ativado de fato quando tiver essa conexão. Ele só se encaixa no lugar do órgão-alvo, beleza? Então esse é o primeiro princípio. Isso aqui é uma tabelinha que eu dividi em 3 partes dessa aula. A primeira parte são os hormônios da adenopófise. A segunda parte, a gente vai falar sobre os hormônios da neurohipófise. E depois, por último, nós vamos falar aqui das independentes, que não precisam da hipófise, beleza? Porque, olha que interessante. A glândula hipófise, ela vai fazer o seguinte. Existem glândulas no corpo humano que vão depender da glândula hipófise para ser ativado e aí essa glândula ser funcionante. É mais ou menos assim. Deixa eu virar para cá. Nós temos
de fato, 6 que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar a hipófise, a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, a do pâncreas e as gônadas. Anotem aí isso para mim, por favor. Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas e gônadas. Essas são as glândulas que a gente vai estudar. Então, por exemplo, as gônadas, quando vocês colocarem aí, coloquem testículos e ovários, beleza? São, de fato, as gônadas, viu? Então, a hipófise, vamos supor, para a tireoide funcionar e liberar os hormônios dela, ela precisa de uma chave que ligue a tireoide. E essa chave é esse hormônio aqui. Então, quando a tireoide, quando ela precisar liberar os hormônios dela, ela vai precisar que o TSH chegue nela e fale: você precisa liberar. Entende? Então é assim que funciona. Eles não são independentes. Ela precisa de um up. Fala assim, ó, funcione. Beleza? Então é assim que funciona. A adenipófise libera, vamos supor, o TSH, e o TSH ele vai alertar a tireoide que ele precisa liberar os hormônios dela para desempenhar aquela função. Por exemplo, nós temos aqui o FSH, ele vai atuar nas gônadas. E aí as gônadas são os nossos órgãos reprodutores. E aí, para, por exemplo, produzir espermatozoides, para produzir os óvulos, eu preciso que a adenipófise libere FSH nas gônadas, para que as gônadas falem: eita, precisa aqui de um óvulo novo esse mês, a gente precisa de mais espermatozoides, e assim de fato é que funciona. Então esse é o princípio. Os hormônios da adenipófise, eles vão atuar em órgãos-alvos, e os órgãos-alvos vão desempenhar alguma função ou vão liberar hormônios para que desempenhe essa função. E agora que essa aqui é a parte chata da aula, mas eu quero fazer vocês entenderem como é que funciona os hormônios de fato. Porque quando vocês levarem para a prática e para o dia a dia, eu tenho certeza que quando você levar para a prática e para o dia a dia, vai fazer todo sentido. Beleza? Então, bora lá. Nós temos aqui o hipotálamo e a hipófise. A hipófise anterior, que se chama adenohipófise, ela libera 6 hormônios, que são esses aqui. Que são esses 6 aqui. Que são esses 6. Eu quero que vocês anotem aí, assim, certinho. Aqui são os hormônios. Bota assim, adenipófise. Depois coloca hormônios. Depois coloca órgãos-alvo. Depois coloca as funções. Porque quanto mais organizado ficar, melhor vai ser o aprendizado. Porque essa aqui é a técnica perfeita. A organização através dos flashcards. Essa aqui é a nossa técnica perfeita. A organização através dos flashcards. Se você organizar exatamente do jeito que eu estou falando, você vai aprender o nome do hormônio, você vai aprender o órgão-alvo que ele atinge e vai aprender também as funções que esses hormônios vão causar no corpo humano. Beleza? Então, esse aqui é o plano perfeito. Isso aqui é a técnica perfeita. Se você fizer isso aqui, é impossível você não aprender, beleza? Então, bora lá. Anotem isso aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem. Adenipófise, ela libera 6 hormônios. Adeno significa glândula, então quer dizer que ela produz e secreta hormônios. Então vai ter o hormônio na adenipófise. Então a hipófise, cadê o cérebro? A hipófise está bem aqui, ó. Beleza? E aí ela vai liberar hormônios dentro da corrente sanguínea. E aí bora lá. Primeiro hormônio que eu quero que vocês anotem. Coloque aí. GH. Faça o quadradinho e bota aí. GH. O nome desse hormônio é hormônio do crescimento. Esse hormônio aqui, ele atua em qual lugar? Aí vocês vão colocar aqui do lado deles. Todas as células e tecidos do corpo humano. Todas as células é o órgão-alvo. Esse aqui é um hormônio geral.
que ele vai ser disparado nas trilhões de células que nós temos. Então aqui é o local dele, todas as células e tecidos do corpo, beleza? Então, anotaram? GH é o hormônio do crescimento. Local, todas as células e tecidos. Qual a função dele? Ele vai estimular o crescimento e aumentar o número e tamanho das células. De fato, ele vai atuar em todos os lugares. E aí é que eu vou trazer uma situação para vocês. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. A mãe de vocês já falou assim pra vocês? Rapaz, moça, vá dormir, porque senão você vai ficar pequeno. Alguém já falou assim pra você? Que você cresce de noite? Alguém já falou a você, você já percebeu que cresce à noite? Já pararam pra perceber isso? Que o seu crescimento, ele é feito à noite? Me contem aí se vocês já perceberam isso. Já. Eu percebi isso com a minha irmã na prática. Na prática, eu percebi isso com a minha irmã. Ela dormia. E aí no outro dia, ela ficava medindo assim, pra saber se estava no meu ombro e tal. E realmente, de noite, quando a pessoa acorda, tá maior. E aí isso é muito interessante. E isso é muito verdade. Quem foi que disse pra você isso é muito verdade? Que a pessoa acorda maior. Beleza? Porque o pico do hormônio de crescimento, que é o GH, ele é à noite. Então, à noite é que tem o seu crescimento, é o pico de crescimento é à noite. Então, uma boa noite de sono faz você crescer melhor de fato. Entende? Então, se você tem um segredo aí para um bom crescimento é dormir bem. Beleza? Então, bora lá. Então, esse aqui é o nosso primeiro hormônio. GH é o hormônio de crescimento e atua em todas as células e tecidos do corpo, estimula o crescimento. Isso quer dizer que ele vai atuar nos ossos, nos músculos de fato, ele vai atuar aumentando o tamanho e número de células, beleza? Então, esse aqui foi o nosso primeiro hormônio. Agora nós vamos para o segundo hormônio, e esse se chama TSH. Se chama hormônio estimulante da tireoide. Você percebe que a palavra H de hormônio está sempre no final, é porque essas palavras, essas terminações, elas são em inglês. E aí, de inglês é de trás para frente mesmo, enfim. Aqui o nome, traduzindo, né, é TSH e hormônio estimulante da tireoide. Então ele vai atuar onde? Na tireoide. Na tireoide, beleza? Então tem aqui, ó, a tireoide, certo? E ele vai atuar diretamente na tireoide. Então eu queria ter pego uma imagem da tireoide, mas enfim, depois eu coloco para vocês. Então nós temos aqui a glândula tireoide e ele vai atuar diretamente nele. Então vai sair um hormônio da adenohipófise, vai liberar. Plou, liberou. Isso aqui é a corrente sanguínea, viu? Então ele liberou, foi plum, liberou o TSH. E aí, o TSH vai parar lá na tireoide. Chave e fechadura, só vai funcionar com ele. O TSH não vai pegar em nenhum outro lugar, só vai pegar aqui, na tireoide. E aí, a tireoide, de fato, ela vai ter como função a liberação de dois hormônios, que é o T3 e o T4, beleza? T3 e T4. E aí vai liberar. E aí, esses dois hormônios, T3 e T4, eles vão atuar em todas as células do corpo. E qual a função dele, Maria Edson? Ele vai ditar como o seu metabolismo vai funcionar. Ele é o cara que regula o metabolismo, beleza? Então, se você já ouviu aquela frase falando assim pra você, vou ter que voltar pros comentários, velho. Vou ter que voltar pros comentários. Senão não tem graça. Vem cá. Galera, já falaram pra vocês. Já falaram pra vocês assim. Me diga aí se já falaram pra vocês isso aqui. Rapaz, você é mago de ruim, viu? Você é mago de ruim.
Você come e não engorda. Ou se não, você é daquele tipo de pessoa que come um pouquinho de nada e engorda muito. Já reparou que cada organismo atua e gera um metabolismo totalmente diferente de um para o outro? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quem já? Teve uma fase da minha vida que eu comi igual um monstro e engordava. Hoje se eu comer igual um monstro, ó, o bucho, vocês já estão vendo nos stories. Então, de fato, quem controla é o T3 e o T4. Eles acabam pegando todo o seu metabolismo e através dessa regulação do metabolismo, tem pessoas que podem ter um hipotiroidismo, que é um metabolismo mais baixo, mais lento. Porque o que quer dizer isso, regulação do metabolismo? Quer dizer a taxa de queima energética. O T3 e o T4 vai falar se você queima muita energia ou se ele gasta pouca energia. Então, por exemplo, se a pessoa é magra de ruim, ela come e não engorda, ela tem uma atuação maior do T3 e do T4. Eu tenho ali um metabolismo mais acelerado, então ele não engorda. Agora já tem pessoas que têm mais chances de engordar, então elas têm um metabolismo mais baixo, a queima energética dela é menor, certo? Então o bendito do T3 e do T4 vai regular a taxa do seu metabolismo e falar queime mais ou queime menos energia, beleza? E aí você vai dizer se o seu metabolismo é mais rápido ou mais lento. Tranquilo, gente? Beleza? Para voltar. Aqui, então nós temos quem? TSH, hormônio estimulante da tireoide, que é liberado aonde? Na adenipófise e só vai atuar na tireoide. E ele vai liberar T3 e T4 para todas as células do corpo. E aí todas essas células do corpo aqui, ó, vão ter ação do T3 e T4. Então, ele regula toda a taxa de queima energética. Essa é a função desse bendito. Beleza? Tranquilo. Agora nós vamos para o próximo, que é o FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio folículo estimulante, ele vai atuar nas gônadas. Aqui, ó, nas gônadas. E o que são gônadas, Maria? São ovários, testículos. Tranquilo? Ovários, testículos, gônadas, eu estou falando no geral. Então o FSH é o hormônio folículo estimulante e ele é liberado aonde? Na adenipófise. Flow! Foi colocado aqui. E aí ele estimula as gônadas, chave e fechadura novamente, ele não atua em nenhum outro lugar, só atua nas gônadas. E ele vai estimular os testículos produzirem espermatozoides e os ovários liberarem o óvulo. Então esse cara aqui, esse hormônio folículo estimulante, ele está ligado com uma função reprodutora, beleza? Reprodutora. Ele vai liberar, ele vai fazer com que as gônadas liberem espermatozoides e, na mulher, o óvulo, tranquilo? Então, FSH, ó, a adenipófise liberou o FSH na corrente sanguínea, ele vai se encaixar lá nas gônadas e vai falar, gônadas, ela, oi, aí ela vai falar, aí o TSH vai falar, libera aí, por favor, espermatozoide, quem tá precisando. Aí a gônada, beleza, rapaz, eu vou aqui liberar. Pô, pra mulher. Aí o FSH vai lá pra o ovário e faz, ei, ovário. Aí o ovário, oi. Aí ele vai falar, libera aí um óvulo, por favor. Aí ela vai falar, tem certeza? Tem, vai lá. Aí o óvulo vai lá e o ovário vai lá e libera um óvulo. Então é uma comunicação, beleza? O FSH só trabalha nas gônadas e vai liberar nos homens espermatozoides e na mulher o óvulo. Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza. Bora lá. Aí esse também, o LH, ele também só vai atuar nas gônadas. Esses dois aqui vão atuar nas gônadas, mas as funções deles são diferentes. Esse cara aqui vai fazer com que as gônadas liberem os gametas. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai atuar nas gônadas, mas ele vai fazer com que as gônadas liberem os hormônios sexuais, que no homem é a testosterona
e na mulher é o estrógeno e a progesterona. Então a adeniposse liberou. Pô, vai lá, hormônio luteinizante. Aí ele, vou pra onde? Você só pode ir pras gônadas. Aí ele fala, beleza, aí pega os vasos sanguíneos. Aí vai bater onde? Lá nas gônadas, ele faz toque, gônada, ela, oi, libera aí testosterona. Aí ela vai lá e libera. Ou senão ele vai pra mulher, gônadas, libera aí por favor, testosterona, estrógeno e progesterona. Aí a gônada vai lá e libera os hormônios sexuais, beleza? Então não confunda, o FSH é para liberar, para fazer as gônadas liberar gametas. O LH é para as gônadas liberar os hormônios sexuais. O FSH tem essa função aqui nas gônadas para a parte reprodutora. E o LH tem a função nas gônadas para liberar hormônios, beleza? Tá tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Beleza. Aqui nós vamos para a prolactina. E aí eu quero conversar com vocês outra coisa. Vamos lá, de novo. Tá tudo tranquilo aqui, galerinha? Tá tranquilo? Me digam se a live tá legal até agora. Tá dando pra entender bem? Tá tranquilo? Agora a gente vai falar do hormônio chamado, sabe o quê? É um hormônio chamado PRL, que é o hormônio prolactina. Eu quero saber aqui na live se tem mãe, se tem alguma pessoa que já foi mãe, que é mãe, né, que vai ser mãe, certo? Eu quero saber se tem mamães aqui de plantão na live. Bom, galera, tá chegando a mensagem. Explica a diferença. Vou explicar. Tem mamães? Cadê as mamães de plantão aqui da live? Cadê? Vai chegar? Sim, eu, a Patrícia, fisioterapia, a Melmai, a Raquel, a Melmai, Whats, a Flaviana, não sei. Mas enfim, tem essa galera todinha aí que é mãe. E aí o que acontece? A prolactina, quando vocês foram mães aí, uma coisa interessante é que chega perto de ter o bebê, uma coisa que começa a aumentar é a produção de leite. A produção de leite, né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque quem estimula as glândulas mamárias até a produção de leite é o hormônio chamado prolactina. Prolactina, beleza? E aí, quando vocês forem um dia mamães, ou vocês que são, vocês já perceberam o aumento do volume de leite, né? E eu de fato presenciei isso, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Tranquilo? Então, bora lá. Prolactina é o PRL. PRL, prolactina. E aí ela vai atuar, qual é o órgão que ela vai atuar? Chave e fechadura. Na glândula mamária. Então você está grávida. E aí você está precisando produzir leite. Aí quem percebeu isso? Hipotálamo. Hipotálamo falou, hipófise, por favor, manda a adenipófise liberar a prolactina para a produção de leite. Bora. Aí o cara vai lá e a adenipófise libera. PRL, prolactina. Aí a prolactina sai na corrente sanguínea, achou as glândulas mamárias. Ele falou, meu Deus, é aqui que eu me encaixo. Ele se encaixou. Aí falou, glândulas mamárias, por favor, produza leite. Aí as glândulas mamárias, aí vai lá e produz leite. Aí a mãe fica cheia de leite nos peitos, beleza? Então PRL, ele atua direto na glândula mamária e estimula a glândula mamária a produzir leite, beleza? Tranquilo? Beleza. E por último, nós vamos ter o ACTH. Esse aqui é um palavrão. É o hormônio
córtico-trófico. Desgrama é isso? Hormônio adrenocórtico-trófico. Vamos lá. Primeira coisa, adreno de glândula adrenal. Você perceba que os seus rins, eu até queria pegar o desenho dos rins aqui para fazer essa comparação. Seus rins, em cima dele tem as glândulas adrenais ou suprarrenais. E essas glândulas, elas estão localizadas acima dos rins. O nome dela pode ser ou suprarrenal ou adrenal. E aí, adreno de adrenal. Córtico, porque é na parte do córtex renal, beleza? Do córtex da suprarrenal, beleza? Não dos rins, da suprarrenal. E trófico, porque vai estimular. Então, o nome tem tudo a ver. Adreno de glândula adrenal, córtico de córtex da glândula adrenal e trófico porque ele vai estimular aquela região, beleza? E aí, qual é a função? A função do ACTH é ir lá no córtex da suprarrenal e pode liberar dois hormônios, ou a aldosterona ou o cortisol, certo? A aldosterona, ela é muito interessante. Por quê? Quem viu a minha aula sobre sistema renal vai saber o que é isso, beleza? E aí o que acontece? Deixa eu pegar a foto dos rins aqui, tá aqui. Eu dei uma aula sobre néfrons. E aí, essa aldosterona, ela trabalha aqui, ó, no túbulo contorcido distal. Tá vendo aqui? Ela trabalha aqui, ó, no túbulo contorcido distal. E ela, o que é que ela vai fazer? Ela vai reter mais sódio, liberar mais potássio e com isso ela vai fazer com que exista, certo, um aumento da pressão sanguínea, beleza? Essa é a função principal. Eita, bati aqui no negócio, ó. Tranquilo, voltou. Deixa eu aumentar aqui o pé. Pronto. E aí, ó, a aldosterona, ela trabalha aqui, ó, no túbulo contorcido distal para reter mais sódio, liberar mais potássio e assim ele regula o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Um dia eu posso até falar com vocês sobre uma coisa chamada sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí eu posso explicar melhor como é que funciona a aldosterona, beleza? Mas ela atua aqui fazendo isso que eu acabei de falar. Ela também libera esse córtex, ele pode liberar na corrente sanguínea também cortisol. Esse cortisol aqui, ele é um potente anti-inflamatório, geralmente é cortisona que se chama nos remédios, mas enfim. Cortisol, ele é anti-inflamatório, tranquilo? Então nós temos aqui o ACTH, ele chega lá na glândula suprarrenal e fala, glândula, ela, oi, aí ó, tô precisando que você libere a aldosterona aí pra gente aumentar a PA. Aí ela vai lá liberar a aldosterona. Ou se não, fala, gente, córtex, por favor, libera aí cortisol, quem tá com processo inflamatório, ele vai lá e, pô, libera, beleza? Então, esse aqui são os hormônios liberados na adenopófise, na parte anterior da hipófise, tranquilo? Bora lá. Deixa eu vir aqui pra vocês. Tá tranquilo até agora? Tranquilo? Tá tranquilo? Me contem aí nos comentários se tá tranquilo. Tudo certinho, né? Bora lá. Beleza. Agora, eu quero que vocês peguem outra folha. Esquece essa que vocês estavam escrevendo. Quero que vocês peguem outra folha e coloquem a seguinte coisa, né? A neurohipófise. A gente vai falar dos hormônios da neurohipófise. São 2 apenas. Até agora passou a parte mais difícil. Agora é só light, é só besteira. Besteirinha de nada, vocês vão aprender super rápido. Beleza? Então, bora pra neurohipófise. Já pega outro caderno para anotar. Beleza?
Pronto, bora lá. Vamos lá, gente. Nós vamos falar agora dos hormônios da neurohipófise. Uma coisa que é bem interessante. Diferente da adenihipófise, a neurohipófise, ela não produz, mais uma vez, não produz hormônios. A neurohipófise não produz hormônios. Quem produz, de fato, é o hipotálamo, e o hipotálamo joga para a neurohipófise, e a neurohipófise vai armazenar esses dois aqui. Quando for preciso, a neurohipófise vai jogar esses hormônios na corrente sanguínea. Tranquilo? Beleza. Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Beleza? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esses dois hormônios são produzidos aqui, ó, no hipotálamo. E aí ele armazena nessa parte vermelha aqui, que é a neurohipófise. E a neurohipófise dela, ela vai armazenar o hormônio, certo? E quando for preciso, ela vai lá e libera na corrente sanguínea. Beleza? Bora lá. Bem tranquilo essa parte aqui. Então são dois hormônios. Eu quero que vocês escrevam isso aqui, ó. Neurohipófise. Aí joga uma setinha para cima, coloca ocitocina e aqui ADH. Beleza? ADH. A ocitocina, ela vai atuar em que local? Nos músculos lisos. Então, neurohipófise. Pô, liberou a ocitocina. A ocitocina vai atuar no músculo liso. E o que é que ela vai fazer no músculo liso? O músculo liso vai promover contração. Ah, vocês vão gostar disso, principalmente as meninas agora. Meninas, me contem aí nos comentários quem é que tem cólica leve. Me conta aí quem tem cólica leve ou quem tem pesadona a cólica. E me conte quem gosta de cólica. Qual de vocês aí gosta de sentir cólica? Eita. Olha. A Iana falou, tenho pesada. A Miriam, pesada. Maria, pesada. A Alicia, leve. A Lara é cólica de morrer. A Maria, pesada. A Natália, pesada. Tatiane, leve. Moderada. A Rebeca, enfim. A ocitocina é por conta da maldita ocitocina que vocês têm essa contração. Porque a cólica nada mais é que a contração da musculatura lisa, que é o miométrio. E aí, de fato, esse miométrio de vocês ali, ele contrai para expulsar, de fato, né, toda essa menstruação. E isso acontece por conta da ocitocina. Ela atinge os músculos lisos. Até na hora do parto, ela atua fazendo a contração do miométrio, e o miométrio vai lá e expulsa o bebê. Então, de fato, a ocitocina atua nos músculos lisos e vai promover a contração, principalmente uterina. Tranquilo, gente? Beleza. Então tá aí. Ocitocina, músculo liso, e o músculo liso vai promover contração. Nós vamos ter outro hormônio aqui, que é o ADH. O ADH, ele vai atuar nos rins, direto nos néfrons. E a função dele é retenção de líquido. Então ele vai atuar aqui, ó. Aqui, ó. No túbulo contorcidistal era o outro. Ele vai atuar aqui, ó, no túbulo coletor. Esse hormônio aqui, ADH, vai nos rins, dentro dos néfrons, atuar no túbulo coletor. E esse túbulo coletor aqui, gente, que é essa região aqui, ó, túbulo coletor, certo? Ele vai fazer com que retenha-se mais líquido, para que não saia tanto líquido assim, porque aqui é o lugar onde vai ser liberada, né, as impurezas que vão ter que ser excretadas pelo rim,
pelos rins, e a maioria é água, então aqui ele vai começar a reter água no túbulo coletor, para que se retenha mais líquido e aumente a pressão arterial. Então, a função da DH é reter líquido dentro dos néfrons, dentro dos rins, de fato, para que haja uma elevação na pressão arterial. Porque quanto mais líquido no corpo a gente tem, maior a nossa pressão, beleza? Então, basicamente isso. A gente tem uma queda de pressão, aí o hipotálamo ele entende que precisa aumentar essa pressão, ele fala: DH, vai lá, entra no tubo coletor dentro dos rins e retém o líquido. Aí o rim vai lá, obedece a retenção de líquido e a PA sobe. Beleza, gente? Beleza. Anotaram isso aqui, agora a gente vai para a última parte. Nós temos aqui, essa parte aqui de hormônios, elas não precisam da hipófise para funcionar. Todas aquelas outras dependiam da hipófise. Essa daqui são duas glândulas independentes. Nós temos o pâncreas, certo? Que é independente. E o pâncreas ele vai liberar na corrente sanguínea dois hormônios, a insulina e o glucagon. Vocês já devem ter ouvido falar da insulina. Qual a função da insulina? Bem rápido e direto, para vocês anotarem. A insulina entra na corrente sanguínea e ela vai tirar do sangue o açúcar e jogar na célula. Então a função da insulina é pegar o açúcar que está dentro do sangue e jogar na célula. E aí a célula metaboliza aquilo ali, transforma em energia, enfim, vai lá para desempenhar funções dentro da célula. Mas é isso que eu quero que vocês saibam, que a insulina, ela tira o açúcar do sangue e joga na célula. Já o glucagon é o antagonista da insulina. Ele tira da célula e joga no sangue. Aí você fala: meu Deus, para que eu vou querer açúcar no sangue? Vamos supor, quando você vai fazer atividade física, por exemplo, você precisa de energia. Energia é ATP, ATP é açúcar. Então, quando você vai fazer atividade física, os seus músculos precisam de energia. Seu cérebro começa a trabalhar mais e você precisa também de mais energia lá. Então, ele tira o açúcar das células e joga na corrente sanguínea para ele metabolizar e gerar mais energia para você desempenhar suas atividades. Então, isso aqui necessariamente pode ser bom. Então, a insulina tira o açúcar do sangue e joga na célula, e o glucagon tira da célula e joga no sangue. Tranquilo? E nós temos também as paratireoides. A tireoide, ela tem, posteriormente a ela, atrás dela, tem 4 pontinhos assim que a gente chama de paratireoides. E ela atua no metabolismo do cálcio. Olha, ele chega aqui, as paratireoides, elas estão precisando de cálcio. E aí elas liberam o PTH, que é um hormônio da paratireoide. Ela lança o PTH na corrente sanguínea e aí ela chega nos ossos e tira o cálcio e joga na corrente sanguínea. Ela tira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. Essa é a função do PTH. Tira o cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea. Mas você deve estar se perguntando: Maria Edson, para que de acho eu quero tirar o cálcio dos ossos e jogar no sangue? Bora lá. Se você sofreu uma fratura, por exemplo, você vai precisar consolidar a fratura. Logo, eu preciso tirar das reservas de cálcio esse monte de cálcio aí, precisa pegar de várias reservas e jogar lá na fratura para recuperar mais rápido, beleza? Então nós temos junto com o PTH a calcitocina, que também é um hormônio da tireoide, e eles juntos trabalham para tirar o cálcio de fato, né? Para tirar o cálcio lá e jogar na corrente sanguínea, beleza? Mas enfim, foca nisso aqui. PTH tira o cálcio dos ossos, tira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea, beleza? Então, para finalizar com vocês aqui, eu preciso falar só de mais um, que é eu falei do córtex renal e tá faltando os hormônios da medula. No caso, a gente tem uma glândula chamada glândula adrenal, e essa glândula adrenal, ela tem o córtex e a medula. E essa medula, ela libera 2 hormônios, e também independente,
que é a adrenalina e a noradrenalina. Aí eu quero liberar aqui os comentários para vocês responderem. Vocês, alguma vez na vida, vocês já foram na barca? Aquele negócio do parque faz vum, vum, e deu aquele frio na barriga? Aquilo ali é nada mais nada menos que a adrenalina sendo jogada no seu corpo. Uma coisa interessante é que você já viu aquela amiga que foi assaltada e no meio do assalto correu do bandido? Ou se não, a pessoa que estava lá em meio a um assalto, ela chegou e reagiu e depois pode ter morrido? Pois é, no corpo existe uma coisa chamada reação de luta ou fuga. E aí, essa reação de luta ou fuga, ela é feita através desses dois hormônios, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios, eles vão fazer com que o seu corpo reaja de alguma maneira, ou para lutar ou para fugir. Então você vai fazer alguma coisa, mas ele prepara o seu corpo para alguma ação. Tranquilo, gente? Então, adrenalina e noradrenalina é responsável por isso, beleza? Gente, de fato essa foi a aula. Mas a gente vai encerrar por aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida, falem aí. Se tiver alguma dúvida, pra gente finalizar essa aula, tranquilo? Ninja, obrigado a todo mundo que compareceu a essa aula. Nós vamos ter aqui hoje, vou tentar liberar os 2 PDFs da aula de hoje. O de ontem é de hoje, vou tentar fazer, beleza? E não são esses hormônios, noradrenalina e adrenalina são da medula da suprarrenal, beleza? Então, muito obrigado. Eu quero que vocês me marquem aí. Qual vai ser a hashtag de hoje? Qual vai ser a hashtag de hoje? Qual vai ser a nossa hashtag? Vamos botar assim, ó. A hashtag vai ser glândula mestre. A hashtag vai ser glândula mestre. Tira o print e me marca. Glândula mestre. Obrigadão a todos vocês que compareceram a essa aula. Amanhã vai ter outra. Amanhã vai ser sobre sistema tegumentar. A aula vai ser, ó, filé. A aula do sistema tegumentar vai ser, ó, filé, filé, filé. Beleza? Então eu conto com vocês amanhã para nossa aula. Venham, porque tá no fim, tá quase terminando a nossa semana. Tranquilo? Então, um beijão para vocês. Chame mais amigos para participar, ainda dá tempo de se inscrever. Manda eles vir no meu perfil, que ainda dá tempo de se inscrever no evento, beleza? Então divulguem esse evento para mais pessoas e eu fico muito agradecido, beleza? Um beijão para vocês. Anatomia humana é e sempre será a base de tudo e de todo profissional. Mais uma vez eu repito, profissional que não entende anatomia é um confeiteiro que não sabe fazer um bolo. Então tudo no corpo humano é anatomia humana. Então vocês vão precisar para tudo. Então fiquem craques em anatomia humana, que você vai ficar craque em todo o resto. Tranquilo? Beijão para vocês, me marquem no Instagram e eu fui. Vem comigo que vocês passam de período. Beijão.